eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Estende as mãos aqui para o Ivan. Vamos pedir, orar em espírito, pedindo o Espírito Santo de Deus nessa noite que vem trazer sabedoria, dar sabedoria, paz, todo discernimento, que Ele venha ser para nós a boca de Deus nessa noite. Shiria labaria laria 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 lelelele canda labaria laria 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 oria labaria laria lelelele canda labaria laria 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 lelelele Shiria labaria laria laria lelele canda labaria laria laria lelelele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Ivan, aqui da comunidade Missão Novo Caminho. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para partilhar a palavra do Senhor. O tema hoje, como a Dirce falou, Jesus reina em minha vida e em minha história. Então, muitas vezes a gente fica assim, né? Jesus, reina na minha vida, né? Mas são tantas as coisas que nos cercam. E há um momento que a gente tem que chegar e falar assim para o Senhor: seja o centro da minha vida, Senhor, para que Ele possa reinar. Feche seus olhos um pouquinho e põe a mão no seu coração. Vamos orar essa canção. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Amém? Jesus é o centro da nossa vida. E para a gente assim continuar esse tema, Jesus reina em minha vida e minha história, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Oh, Jesus, que paz! Como esse grupo traz uma paz enorme ao nosso coração. Tá bem? A palavra diz assim:
palavra diz assim. Oi? Apocalipse, capítulo 5, dos versículos 5, de 1 a 5. Amém. Vi depois um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Era um livro escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte que proclamava em alta voz: quem é capaz de romper os selos e abrir o livro? Ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem no mundo dos mortos, era capaz de abrir o livro ou de ler o que estava escrito nele. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado capaz de abrir ou de ler o livro. Um dos anciãos me consolou: pare de chorar. O leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu. Ele é capaz de romper os selos e abrir o livro. Palavras do Senhor. O leão da tribo de Judá é capaz, porque ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. A gente vê assim, que aqui nessa visão de João, ele chega assim, não começa aqui é uma continuação. Então, começa lá no capítulo 4, aqui já é uma continuação. E nessa visão, neste momento, ele vê Deus sentado no trono. E na mão de Deus está o livro que contém todo o projeto de Deus. E João, ele chora, porque o anjo fala que não tem ninguém. Olha bem para você, ninguém no céu, ninguém na terra e ninguém no mundo dos mortos que pudesse abrir esse livro. Por que isso? Porque o único, olha bem, ninguém é digno de tirar um selo ou de ler aquele livro. Diz aqui a palavra, ninguém é digno. Ninguém é digno. Muitas vezes, a gente assim, ao participar da igreja, muitas vezes a gente assim, nós que somos cristãos, a gente muitas vezes assim, se compara até mesmo com uma pessoa que está no mundo, achando que a gente é digno. Porém, nós não somos dignos. O único digno é o Senhor Jesus. Então, a gente aqui no tema fala assim: Jesus reina em minha vida e minha história. Então é bom a gente prestar atenção que Jesus ali fala assim: não chora. O ancião fala para João: não chora, porque o Jesus, o Senhor, Ele, aquele que morreu na cruz, aquele que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, Ele pode. Porque quando Jesus paga os nossos pecados na cruz, Ele se torna o nosso Senhor. Ele ali, através daquele sacrifício, Ele compra a nossa dignidade.
Ele nos resgata do pecado. Então, Ele é o único que é digno. A gente, assim como diz, um dia, se Deus quiser, chegaremos até o céu. Mas é porque eu sou digno? É porque Jesus é digno. É porque Jesus é o meu Senhor. É porque Jesus é o teu Senhor. Então, nessa passagem aqui, a gente tem assim, sabe que Jesus é o Senhor. Se depender de mim, se não for da misericórdia de Deus, eu não vou chegar em lugar algum. Porque eu nada sou. A gente temos que saber assim, que nós não somos super-heróis, que nós somos pessoas humanas, pessoas que pecam. Nós temos isso no nosso DNA. Nós somos homens e mulheres pecadoras e dependemos do Senhor. E daí a gente põe um tema assim: Jesus, reina na minha vida e na minha história. A gente pede isso, porque a gente depende de Jesus. A gente depende de Deus. Só que para que isso venha assim acontecer, olha bem para vocês verem só uma coisa. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente fala assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós isso que nós estamos pedindo aqui. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Certo? Faltou alguma coisa? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Tem coragem de falar isso para o Senhor? A gente reza isso no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então a gente pede: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Quando a gente põe esse pedido para Jesus, seja feita a vossa vontade, daí as coisas começam a mudar. Jesus falava assim: o que torna um homem puro? Não é o que ele come, não é o que entra dentro dele, mas sim o que sai de dentro do homem. O que faz o homem impuro, ou o que faz o homem impuro, é o que sai de dentro do coração. Não é o que ele come. Por isso que Deus chega e fala: tudo os alimentos são dádivas de Deus. Não tem alimento impuro. Porque o que se faz um homem e uma mulher impura é o que sai de dentro do coração. Então quando a gente fala para o Senhor assim: Senhor, podes reinar, né? Pai nosso que está no céu, né? Venha a nós o vosso reino. A gente começa a pedir para Ele que esse reino comece a acontecer na nossa vida. Mas o reino do Senhor, uma coisa que a gente precisa entender, que o reino do Senhor começa de dentro para fora. O Senhor começa com esse reino, é dentro do meu coração. Acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo? O seu coração é o templo do Espírito Santo. Então hoje, para que o Senhor venha reinar na minha vida, na minha história, eu tenho que ter um cuidado especial com o meu coração. Porque é o que sai daqui de dentro. O reino do Senhor tem que estar aqui. Começar por aqui. E quando eu chego e falo assim: seja feita a vossa vontade, Senhor. E o Senhor começa a agir com o reino dele dentro de cada um de nós. E eu falo: seja feita a vossa vontade, Senhor. Daí o Senhor começa a muitas vezes a bagunçar com a nossa vida. Olha bem, a gente assim, por que que os judeus não acreditaram que Jesus era o Messias? Que Jesus era o Senhor?
esperavam um rei poderoso, um rei que fosse mais rico do que os outros. E chegou um rei montado num burrinho. Um rei montado num burrinho. Hosana. Um rei montado num burrinho. Então, minha gente, muitas vezes quando a gente fala para o Senhor, Senhor, reina aqui na minha vida, reina, sabe, vem reinar aqui na minha vida, na minha história. Daí o Senhor vem de burrinho, vem sentado no jumentinho. Às vezes ele vem assim, sem roupa, despido, com frio. Muitas vezes o Senhor vem montado no burrinho, com um pratinho na mão, pedindo comida. Muitas vezes o Senhor que a gente pede que vem reinar na nossa vida está dentro de um presídio. Muitas vezes, sabe, gente, a gente precisa prestar atenção que quando a gente fala, Senhor, seja feita a tua vontade, muitas vezes a gente vai ter que começar a perder coisas, porque o nosso coração, é dentro do nosso coração que o Senhor quer reinar essa noite, que Ele quer começar assim, a abrir as portas e chegar a falar, eu quero reinar, mas uma coisa, assim dentro do nosso coração, que está a impedir que o Senhor entre, se chama vício. E quando a gente fala em vício, eu penso assim, no cara que é viciado em droga, no cara que é viciado em bebida, é vício também, são vícios. Porém, um grande vício hoje é esse aqui, celular. Quantos outros vícios? Vício é aquilo que a gente faz demais. Quantas pessoas hoje não puderam estar aqui porque não podia perder uma série na Netflix? Quantas pessoas têm o vício de falar mal do vizinho? Não fica alegre enquanto não falou mal do vizinho. Quantas pessoas hoje ficam 3, 4 horas na frente do espelho porque tem um vício da vaidade? Hoje vivemos o mundo da vaidade, né? Meninos de sobrancelhas feitas, os vícios da vaidade. Temos que tomar conta dos nossos filhos, porque os vícios, são muitos vícios, e os vícios que eu estou falando assim, é tudo aquilo. Olha quantas pessoas têm o vício da ostentação. Tem que mostrar o tênis de 2.000, o carrão, tem que mostrar tudo. Mas quando a gente fala para o Senhor, Senhor, que seja feita a tua vontade, daí muitas vezes a gente se despedaça. Eu tinha um projeto de um sobrado muito grande. Eu tinha um projeto de um sobrado muito grande, era a casa do meu sonho. A casa do meu sonho. Me formei em técnico em 1988. Trabalhei muito tempo como técnico, comecei a fazer engenharia. E, de repente, eu conheci um grupo chamado Expressão de Louvor. Tinha um emprego muito bom, ganhava muito dinheiro.
E eu peguei e falei assim para o Senhor: Senhor, reina na minha vida e reina na minha história. Pode fazer a tua vontade. Pode fazer a tua vontade. Pode fazer a tua vontade. Meus amados, depois de muitos anos, só no dia de hoje, eu fui entender por que eu perdi quase tudo. Os bens, assim, que era tão importante para a minha vida. Só nessa pregação de hoje, muitas vezes preguei o senhorio, mas foi só nessa pregação de hoje que Jesus me falou assim: você lembra aquilo que você me pediu? Só hoje eu fui entender que o Senhor tem cuidado de mim, que o Senhor tem cuidado da minha vida. Só hoje eu fui entender que tudo o que eu preciso, é o amor do nosso Senhor. Que tudo o que eu preciso é o abraço de nosso Senhor. É Jesus reinar na minha vida. Mas eu pensava assim que Jesus reinar na minha vida seria ser no meu palácio. Que seria no meu palácio. Mas o reino de Jesus é diferente. Por isso que eu perguntei: por que os judeus não aceitaram Jesus? Porque eu também queria que Jesus viesse para o meu mundinho. Eu também queria que Jesus viesse aqui, vem reinar aqui no meu mundinho. Mas Jesus foi falando para mim: Ivan, não é no seu mundinho. Eu quero que você conheça, é o reino que fala aqui, no versículo 9. Entoaram um canto novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque fostes imolado e com o teu sangue adquiristes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes. Esse é o reino que o Senhor quer na nossa vida. Um reino de homens e mulheres batizadas sacramentalmente pelo Espírito Santo de Deus. E daí eu comecei a entender o que é o senhorio de Jesus. Jesus reinar na minha vida do jeito que Ele quer. Jesus reinar na minha vida do jeito que Ele quer, do jeito que Ele precisa. Não é do meu jeito. É do jeito dEle, porque é o reino dEle que a gente pede que venha a nós. A gente não fala assim: Pai nosso, manda o meu reino para mim. A gente fala: manda o vosso reino. Eu orava, o João pegou e falou assim para mim: ô Ivan, pode pregar no grupo quarta-feira? Mandou a mensagem. Daí eu devolvi a mensagem para ele e falei: posso sim, João. Daí eu peguei, o João não mandava o tema, e eu me pus a dormir. E eu estava dormindo ali, cochilando. Daí eu peguei e tive um sonho. E quando chegou naquele sonho, eu lembro perfeitamente assim, tinha pessoas batendo no meu portão. Daí eu peguei e falei assim: Álvaro, que é meu filho, vai ver quem está no portão. Daí o Álvaro saiu, foi até o portão, e ele gritou para mim: pai, são os pobres. Tem um pessoal que vai lá em casa lá, que eu já tenho aquele costume de arrumar a comida para eles.
Daí eu falei, aqueles meninos chegou. Daí eu saí, tudo em sonho. Eu saí, na hora que eu abri o portão, tinha um senhor com a roupa parecida com a roupa de São Francisco e falou assim para mim com a voz que eu só vi assim nesses filmes quando Jesus está falando. É os pobres, Ivan. E me deu um sorriso e falou, eu sou Jesus. Daí eu acordei naquele momento, naquele sonho. Daí eu olhei o celular e estava lá o tema da passagem de hoje. Jesus reina em minha vida e em minha história. Então, meus amados, é um ato de coragem a gente hoje falar, Senhor, seja feita a sua vontade, que o seu reino venha habitar em mim, que o seu reino venha habitar em mim. Mas estar preparado, porque no reino de Deus foi escrito por Jesus, não é aquilo que nós escrevemos. Amém? Eu peço para você, assim, nesse momento, assim, para você fechar os seus olhos. Tem uma passagem também que fala assim, que ninguém pode falar que Jesus é o Senhor, a não ser por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, quando a gente pede isso para Deus vir reinar na nossa vida, para Ele vir assim arrumar a nossa casa aqui, né? Reinar na nossa história, a gente precisa preparar o coração. E esse coração, né, não é gente que prepara. Quem prepara esse coração é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos prepara para tudo aquilo que a gente tem que passar. É o Espírito Santo de Deus que nos prepara para tudo aquilo que Ele quer que aconteça em nossa vida. É o Espírito Santo que prepara aqui o templo para que o Senhor possa fazer morada. Então, com esses olhos fechados, vamos cantar de novo essa música que nós começamos a pregação e pedir a Deus realmente, sabe, nesse momento assim, que a gente vai cantar e você assim, sabe, fala com Deus assim, simples. Para cada um, Deus vem se apresentando de uma forma. Para cada um, Deus vem se apresentando de uma forma. Às vezes Ele vem, como eu falei, como um mendigo. Às vezes Ele vem como uma pessoa assim que está com frio. Às vezes Ele pode vir como uma enfermeira. Pode vir como um médico. Jesus pode vir de várias formas. Pode vir como um professor, como um engenheiro. Jesus pode apresentar a nossa vida do jeito que a gente menos imagina. Mas uma coisa é de fato, não existe um santo e não existe uma santa que para se santificar não teve que largar tudo em nome de Jesus. Então põe a mão no coração e pede assim para o Senhor, assim, Senhor, fala assim para ele, eu estou preparado, Senhor. Se eu não tiver, me prepara. Eu tenho certeza, eu não estou preparado, mas me prepara, porque eu quero, Senhor. Eu quero, Jesus. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor.
centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Vai entregando assim a sua vida a Jesus. Vai falando: Senhor, vem ser o centro da minha vida, Senhor. Sabe, Senhor, eu muitas vezes assim, eu já me decidi largar muitas coisas, mas eu sou um homem casado, Senhor. Eu sou um homem casado. E, Senhor, eu não sei quando vai ser, mas eu preciso que a minha família também me acompanhe. Eu sei, Senhor, que a salvação é pessoal. Mas vem ser, Senhor Jesus. Vem ser, Senhor Jesus, o meu Senhor. Vem ser o Senhor da minha casa. Vem ser o Senhor da minha família. Vem, Senhor Jesus, ser o Senhor da minha história. Vem, Senhor Jesus, porque o Senhor, eu quero te colocar como centro da minha vida. Eu sei que muitas coisas ainda faltam, Senhor. Eu sei que no meu serviço ainda sou muito falho, mas eu quero que o Senhor me ajude a ser o centro da minha vida lá no meu serviço, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor seja o centro da minha vida lá dentro da minha casa, quando estiver falando com meus filhos, com as minhas filhas, com meus netos, com os meus genros, com a minha esposa, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor seja o centro da minha vida em todas as decisões que eu tiver que tomar, Senhor. Que o Senhor seja o centro da minha vida em tudo aquilo que eu for comprar, Senhor. Sabe, Senhor, que o Senhor seja o centro da minha vida em meus projetos, que os meus projetos não sejam meus, mas que sejam seus, Senhor. Eu entrego em Ti, eu entrego a Ti, Senhor, toda a minha vida, tudo aquilo, Senhor, que está aqui no meu coração, eu quero entregar hoje a Ti, Senhor. Entrego a Ti também, Senhor, todos os meus desejos, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que se passa pela minha mente, eu entrego a Ti. Eu quero que o Senhor seja, Senhor, o Senhor dos meus pensamentos, o Senhor do meu agir, Senhor. Que o Senhor seja, Senhor, o Senhor dos meus olhares, Senhor. Senhor, que o Senhor seja o centro, Senhor. Que o Senhor seja o centro, Senhor, da minha vida por completo, Senhor. Porque eu dependo de Ti. Eu não sou digno, eu sou pecador. Mas se o Senhor estiver à minha frente, eu posso ser melhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Como o Senhor nos conhece, sabe? Entrega para o Senhor assim o seu lado emocional. Fala assim para Ele: Senhor, cuida do meu emocional. Vem ser o centro da minha vida, no meu emocional, Senhor. O meu emocional. Senhor, o Senhor conhece tudo, até cada pedacinho da unha, do cabelo que às vezes eu corto. O Senhor sabe, o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe como está a minha saúde. O Senhor sabe como está a saúde de cada um que está aqui. Muitos lutam com doença. Vem, Senhor, ser o centro da nossa saúde. O centro da nossa saúde, Senhor. Da saúde do nosso corpo também, Senhor. Vem, Senhor, ser o centro, Senhor, de todas as angústias, sabe, de quem está angustiado.
Vem, Senhor Jesus, ser o centro. O Senhor já sabe de todo esse emocional, as pessoas que estão com depressão. Vem ser o centro, Senhor. Vem ser o centro da nossa vida. Vem, Senhor, vem tocar em cada um de nós, Senhor, porque são muitas coisas que estamos carregando, porque as escolhas que fizemos, mas agora estamos entregando a Ti, Senhor. E só o Senhor pode mudar o nosso emocional, Senhor. Hoje, Senhor, o emocional de cada um de nós pode estar abalado, Senhor. Quantos de nós tem assim, quando chega em casa, problema com o filho, problema com o marido, problema com a esposa, e muitas vezes não conseguimos assim enfrentar como o Senhor enfrentaria. Muitas vezes não conseguimos, Senhor, liberar perdão. Senhor, vem ser o centro da nossa vida, nos ensina a perdoar. Somos homens e mulheres falhos. Nos ensina a perdoar, Senhor. Nos ensina, Senhor. Vem ser o centro da nossa vida esta noite, Senhor. Porque sabemos que quando nós perdoamos, a nossa alma, a nossa saúde revigora, Senhor. Nos ajuda a perdoar. Nos ajuda. Põe o seu coração no nosso coração, Senhor. Um coração perdoador. Um coração bondoso, Senhor. Tem que reinar dentro do nosso coração. Um coração, Senhor, que silencia para escutar o próximo. Um coração, Senhor Jesus, que cuida das pessoas. Um coração que se preocupa com o irmão e com a irmã, Senhor. Um coração zeloso, Senhor. Põe no nosso coração esta noite um coração zeloso, Senhor. Um coração zeloso pela tua casa, Senhor. Um coração zeloso pelas criancinhas que o Senhor fala, deixa vir as minhas criancinhas. Um coração zeloso pelas viúvas que o Senhor fala que devemos amparar. Põe sobre nós um coração zeloso, Senhor. Um coração zeloso no lar, que cuide de cada um das nossas famílias, Senhor. Põe, Senhor, em nós um coração zeloso, Senhor, porque o Senhor é o centro da nossa vida, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Você que está aqui presente, para você que está aí do outro lado da telinha, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. E quem está aqui presente e ainda assim, mesmo com todo esse momento, ainda fala assim, seria tão bom receber oração. Ergue o braço que nós vamos orar por você neste momento. Só quem quiser. Quem quiser que a gente vai orar, a gente ora. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Só para assim, o Ivano, ele falou do sonho, né? É incrível como esse Deus, né? Eu falei, se for para mim falar do meu sonho, eu vou falar. Se não for, vou ficar quietinha. Glória a Deus, né? Eu estava assim, eu dormi também e sonhei. Um sonho mais ou menos parecido com o do Ivan.
eu sonhei assim que uma pessoa tinha trazido algo para me entregar, mas eu não sei quem, né? E aí eu fui e chamei o Roberto para ir comigo. Eu, o Roberto e mais uma pessoa, uma criança. Aí cheguei lá nesse lugar, tinha um monte de mendigo. Eu falei assim, o que eu vim fazer aqui no sonho? O que eu vim fazer aqui, né? Não sei o que eu vim buscar. Alguém tem algo para mim? Aí no sonho apareceu um homem assim, mais ou menos do seu tamanho, de barba, com uma barbona, um cabelão comprido, assim, com uma roupa estranha, sabe? E ficou olhando para mim. Aí a outra pessoa falava em gesto comigo. Eu falava assim, eu não estou entendendo. Como é que eu vou dormir aqui no meio desse povo? E eu não entendi. Agora também Deus me deu discernimento. E no momento que eu estava ali no meio daquele povo toda perdida, gente, de verdade, eu acordei com um soco assim, ó. Pá! Assim mesmo, ó. Pá! Fez esse barulho do microfone. Pá! Eu assustei assim, parecia que alguém tinha dado um murro. Eu acordei com um murro. Pá! Ó, esse. Eu acordei, o Roberto acordou, eu falei, nossa, que é isso? Aí, durante o dia, né, eu fui rezando, fui pedindo discernimento. O Espírito Santo de Deus, foi isso que vinha no meu coração. O Espírito Santo de Deus me acordou. Eu não sei o que ia acontecer naquele sonho, mas eu vi direitinho. Um monte de mendigo e uma pessoa assim, de roupa. Igual Jesus, sabe aquele filme do Mel Gibson, Jesus? Eu vi no sonho, daquele jeito. Amém, né? Não sei ainda, né? Mas Deus vai dando discernimento para nós, né? Amém, gente? Como a Vanessa falou, né? Pode falar? A última.